Violência em São Paulo. 7 pessoas são assassinadas e 2 ficam feridas numa chacina na capital. Um acidente com uma van mata 10 pessoas numa rodovia federal do Piauí. Um avião com o herdeiro de uma das maiores grifes italianas de moda desaparece na Venezuela. A chuva no Rio de Janeiro, a lama e os destroços impedem centenas de famílias de voltar para casa. Calamidade na saúde do Rio Grande do Norte. Pacientes lotam corredores do maior hospital público do estado. Surge uma pista do brasileiro que sumiu há 2 semanas nas montanhas do Peru. Moradores se unem para manter de pé a Torre de Pisa brasileira. A crise na Venezuela, um aliado de Hugo Chávez é reeleito presidente da Assembleia Nacional. E avisa que Chávez continuará na presidência do país, mesmo se estiver ausente no dia da posse. O sucesso de um projeto de preservação, o que mantém a salvo um peixe gigante de nossos mares. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. 7 pessoas foram mortas e 2 ficaram feridas numa chacina em São Paulo. As vítimas estavam num bar na zona sul da cidade. Os mais de 50 tiros deixaram marcas nos degraus e no chão da rua Reverendo Peixoto da Silva, no Campo Limpo. Segundo a polícia, os criminosos chegaram depois das 11 da noite, em 3 carros. 14 homens encapuzados entraram atirando no bar. Quem conseguiu fugir foi perseguido e baleado. 7 pessoas morreram e 2 ficaram feridas. Entre os mortos, Laércio de Souza Grimas, o DJ Lau, do grupo Conexão do Morro. 2 meses atrás, na mesma rua, o servente Paulo Batista do Nascimento foi assassinado durante uma ação policial. Um cinegrafista amador gravou tudo de uma casa vizinha. A identidade dele nunca foi revelada pela imprensa. As imagens mostram o momento em que Paulo é retirado de dentro da casa, agredido por policiais e levado para trás de um carro da PM, onde leva um tiro. Mas, segundo a investigação, mesmo ferido, o servente conseguiu correr, mas foi baleado outra vez. O rapaz chegou morto a um hospital e com um 3º tiro. 5 PMs acusados pelo assassinato foram denunciados pela justiça e estão presos. Os 2 crimes aconteceram em locais muito próximos. O servente Paulo foi baleado em frente a esta casa. A chacina de ontem à noite aconteceu do outro lado da rua, a menos de 20 metros, ali naquele bar. Hoje cedo, a cúpula da Polícia Civil esteve no local. O delegado-geral, Maurício Blazek, chegou a dizer que um dos mortos na chacina era o homem que gravou a ação da PM. Mais tarde, essa versão mudou. Quando houve as investigações e o levantamento, dos vestígios, poderia uma das vítimas estar relacionada à pessoa que tivesse feito uma filmagem num caso anterior. Agora as investigações avançaram nesse sentido e ficou afastada essa hipótese que nenhuma dessas vítimas estaria relacionada diretamente com essa situação que foi ventilada. Hoje o governador Geraldo Alckmin pediu rigor da polícia nas investigações. Nenhuma hipótese vai ser descartada, tudo vai ser investigado com profundidade e rigor até prender os criminosos. E a polícia já está trabalhando com vários indícios já fortemente desde a madrugada. No Piauí, um acidente com uma carreta e uma van deixou 10 mortos e 12 feridos. O acidente foi por volta das 2 horas da manhã. Estas imagens, feitas por um cinegrafista amador, mostram que policiais e bombeiros tiveram dificuldades para fazer o resgate das vítimas. A cabine da van ficou destruída. 10 pessoas morreram. Os feridos foram levados para o Hospital de Urgência de Teresina. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a van vinha da cidade de Sobral, no Ceará, com destino a Brasília. Ao chegar numa curva da BR-316, próxima à cidade de Monsenhor Gil, no Piauí, foi atingida pela parte traseira da carreta, que vinha em sentido contrário. A carga de 30 toneladas de ração que ela transportava ficou espalhada na pista. O trânsito chegou a ser interrompido por 6 horas. O motorista da carreta foi preso pela Polícia Rodoviária Federal. Os inspetores descobriram que houve adulteração no disco do tacógrafo, um equipamento que registra o tempo da viagem, a velocidade e os quilômetros percorridos pelo caminhão. Ele iniciou a sua viagem
por volta das 8h45 em Feira de Santana e dirigiu por 17 horas até o momento do acidente. Analisando o disco do tacógrafo do dia anterior, ele fez duas pequenas paradas apenas para se avimentar. Os responsáveis pela van também serão investigados. Eles não tinham autorização para fazer o transporte interestadual de passageiros. Além disso, o carro tinha capacidade para 16 pessoas, mas no momento do acidente viajavam 22. A terceira morte provocada pela chuva no estado do Rio foi confirmada hoje. A Defesa Civil encontrou no fim da tarde o corpo do funcionário de uma represa, Enéas Paes Leme, que estava desaparecido desde quinta-feira na Baixada Fluminense. Em Duque de Caxias foi enterrado hoje o corpo de Luiz Carlos da Silva, de 63 anos. O aposentado teve a casa inundada e morreu depois de ser arrastado rio abaixo. Os moradores do distrito de Xerém, o mais devastado pelo temporal, aproveitaram o dia de sol para limpar a casa e jogar fora o que a enxurrada destruiu. Alguns comerciantes abriram as portas, mesmo sem água e luz. Mais de 2.000 pessoas permanecem desabrigadas ou desalojadas no estado. Muitas não conseguem voltar para casa por causa do acúmulo de lama e de entulho. Em Nova Iguaçu, o menino de 9 anos que desapareceu depois do temporal já está com a família. Daniel de Souza disse que caiu num córrego, foi arrastado pela correnteza, mas conseguiu se salvar. Essa tarde ele passou por exames no hospital da Zona Oeste do Rio. Como passa bem, foi liberado pelos médicos. Na cidade de Olímpia, no interior de São Paulo, uma chuva de granizo de 45 minutos deixou os moradores assustados esta madrugada. As pequenas pedras de gelo e os ventos de até 50 km por hora derrubaram várias árvores e telhados. Ninguém se feriu. O primeiro domingo do ano será de calor e com pancadas de chuva em grande parte do país. Como a gente pode ver no mapa, nuvens bem carregadas estão sobre o Rio Grande do Sul. E elas vão se espalhar pela região e causar mais chuva forte no estado gaúcho e atingir Santa Catarina e também o Paraná. São esperadas rajadas de vento de até 100 km por hora e granizo. Esses temporais serão causados por dois motivos: por áreas de baixa pressão e também pela chegada de ventos úmidos e quentes. A partir da tarde, tempestades com granizo e ventania também devem atingir São Paulo, principalmente o interior do estado. A boa notícia para as outras áreas do Sudeste é que não há previsão de chuva forte. O tempo vai ficar firme do Rio de Janeiro até Alagoas e também em parte de Roraima. Já nessa outra área, que vai do Acre, passando pelo Mato Grosso até o sul do Ceará, são esperadas pancadas de chuva forte à tarde. Nas outras regiões, chove apenas para refrescar. Vai fazer bastante calor em Teresina, máxima de 34 graus. 35 no Rio de Janeiro e 33 em Porto Alegre. Incêndios florestais isolaram milhares de moradores e turistas na região da Tasmânia, no sul da Austrália. Com os ventos fortes e calor acima dos 40 graus, as chamas se espalharam rapidamente pela ilha, que registrou mais de 40 focos de incêndio. 100 casas foram destruídas desde ontem, quando o fogo começou. Veja a seguir, um aliado de Hugo Chávez é reeleito para o comando da Assembleia Nacional da Venezuela. E avisa que Chávez continuará na presidência do país, mesmo se estiver ausente no dia da posse. Pacientes em macas lotam os corredores do maior hospital público do Rio Grande do Norte. O novo salário mínimo entrou em vigor esta semana, mas os economistas lembram que muitos itens da cesta básica também tiveram reajuste. Para equilibrar essa conta, a saída é pesquisar na hora das compras. São R$ 56 a mais. O salário mínimo agora é de R$ 678. O aumento de 9% corresponde a uma injeção de 32 bilhões de reais na renda total dos trabalhadores e na economia do país. Ele está bem próximo ao que já foi concedido para várias categorias, como, por exemplo, os trabalhadores da construção civil e também da inflação acumulada em 11 meses de alimentos e bebidas. Mas 2012 foi marcado por grandes altas de produtos fundamentais na mesa do brasileiro. O feijão subiu mais de 41%, o arroz 35% e o frango inteiro 11,5%. Eu senti no meu bolso, eu senti sim, que eu compro todo dia, todo santo dia eu compro. Então, tudo tá caro.
Também ficaram mais caros com reajustes acima da inflação o óleo de soja, o café e o pão francês. Já o preço da carne bovina caiu mais de 1%. Janeiro chega trazendo outras despesas, contas para pagar e mais aumentos. Como costuma acontecer nesta época, verduras e legumes devem ficar mais caros. Para fazer o novo salário render, serão necessários velhos esforços, como economizar e comparar preços. O rigor do clima faz com que o preço de algumas hortaliças e legumes fique mais caro no início do ano. Esse encarecimento vai durar pelo menos ao longo do primeiro trimestre de 2013. Sem contar que o IPTU, vai mais caro do que no ano passado e o material escolar também. Eu acho que é economizar, não é? A gente economizar, o que ganhar não joga fora, pensar o dia de amanhã. O governo do Rio Grande do Norte decretou há 6 meses calamidade pública para tentar resolver a crise na saúde do estado. Mas a vigência do decreto terminou ontem e os problemas continuam, como mostra a reportagem de Michele Rincon. No maior hospital do estado, Valfredo Gurgel, 27 pessoas aguardam por um leito na unidade de terapia intensiva. Também faltam equipamentos. Estes 2 pacientes dividem um monitor cardíaco. E as famílias se desesperam porque veem que o paciente não está num canto adequado e vão atrás de ordens judiciais. A gente fica aqui no desespero tentando conseguir leito de UTI, mas infelizmente as nossas UTIs estão lotadas. Neste corredor, macas por todos os lados, dor e uma longa espera. Faz 12 dias hoje, desde Natal, sem nem que é Natal nem Ano Novo aqui dentro. Só sentindo dor no tornozelo aí direto. O banheiro ali deu prego, eles fazem xixi no chão, não tem descarga no banheiro. Nos 6 meses de vigência do decreto de estado de calamidade na saúde pública do Rio Grande do Norte, foram abertas 65 vagas em 2 hospitais da capital. Elas deveriam dar suporte e esvaziar os corredores do Valfredo Gurgel, que tem o maior pronto-socorro do estado, mas não foi o que ocorreu. O pronto-socorro do Hospital da Zona Norte de Natal foi inaugurado, mas ainda faltam médicos e enfermeiros. Na enfermaria, os aparelhos de ar-condicionado estão quebrados. Infelizmente, o Valfredo Gurgel ainda está com essa crise e nós vamos ter que continuar insistindo e aguardando que os novos leitos, que é da ordem de 108 novos leitos que estão sendo estruturados nos mais diversos hospitais de Natal, através de reforma, e os 58 de UTIs estejam realmente prontos em condição de uso para que a gente possa ter desafogado o Valfredo. Soluções que médicos, pacientes e acompanhantes aguardam ansiosamente. Terrível que eu estou passando aqui. Não tem ninguém para dizer assim, eu vou lhe dar a mão. O trabalho de voluntários de uma igreja batista de São Paulo está ajudando na recuperação de dependentes de crack. Veja na reportagem de Graziela Azevedo. Em meio à Cracolândia, a porta que se abre pode ser o começo de uma nova vida. Foi assim com Clodemir. Um dia eu entrei por essas portas, sem roupa, sem calçado, sem nada. Estava 3 meses com a mesma roupa, 3 meses sem tomar banho. Primeiro o convite. Querido, você já tomou banho já? Depois o chuveiro quente, roupas limpas, comida, um abraço. É assim, com o básico e o muito importante, que começa o trabalho dos fiéis da Igreja Batista no lugar que ficou conhecido como a Cristolândia. Aqui é preciso entrar com as próprias pernas e normalmente isso acontece quando o usuário chegou ao fundo do poço e quer ajuda. Eu sempre me senti um lixo. Na rua eu me sinto um lixo. Eu quero voltar para casa e voltar para minha família. Principalmente parar com o crack. Porque o crack não é vida, é destruição. Aqui a porta sempre aberta é o começo de um longo processo. A base do tratamento aqui na Cristolândia é a vontade do dependente de largar as drogas, mas fazer com que o desejo seja mais forte que a vontade de usar não é uma tarefa fácil. A primeira etapa é a mais difícil. Quem fica internado quase não usa medicamentos, apenas os que são absolutamente necessários e prescritos pelos médicos. A ideia é que o dependente tenha consciência e participe do tratamento. Fé é um valor muito importante para nós, mas nós cremos no desejo de a pessoa deliberadamente ter a sua vida mudada radicalmente para uma outra direção, para um outro caminho.
os desvios acontecem. Por que você recaiu? Eu recaí porque eu pensei que estava bom. Eu bati o pé, falei, não, vou embora. Me dá uma loucura, é tipo assim, abstinência, né? Mas, segundo os responsáveis, 40% ficam e passam para as outras fases do processo, que incluem a vida e o trabalho no campo, a reaproximação com a família. Em 3 anos, a Cristolândia conta 400 dependentes recuperados. Cristiano hoje veio tentar novamente. Eu vou ficar. Pode haver o que haver, eu vou ficar. Eu quero recuperar. Clodemir está limpo há 3 anos e meio, mas a felicidade não está completa. Falta a gente olhar para aquela calçada do outro lado e não ver mais ninguém deitado naquele lugar. Amanhã, o Fantástico mostra o exemplo de solidariedade de um dos maiores sambistas brasileiros no meio da tragédia causada pela chuva no Rio de Janeiro. A gente acompanhou de perto a luta de Zeca Pagodinho para ajudar as vítimas da chuva. O cantor chegou a abrir as portas de seu sítio para receber pessoas que perderam tudo na enchente. Aqui a minha casa está sempre assim, cheia de amigos. A atriz Isis Valverde é repórter por um dia no Fantástico. É pé pra lá, é pé pra cá, tá uma loucura, olha isso. Mães nota 10, elas tiraram a roupa para conseguir transporte escolar para os filhos. Reportagem especial. Por que no Brasil as obras públicas atrasam tanto e ficam muito mais caras do que o previsto? E por que o país desperdiça tanto dinheiro público? Uma usina completa com capacidade para abastecer toda a região metropolitana de Porto Alegre, empacotada dentro de galpões há 25 anos. Investigação. O que aconteceu no restaurante onde um cliente foi morto depois de uma discussão por causa de R$7. Uma conquista da ciência. Pela primeira vez, médicos conseguem se comunicar com pacientes em estado vegetativo. E o primeiro Fantástico de 2013 destaca também os avanços da ciência que vão permitir que a gente viva mais e melhor. Vamos conhecer a casa inteligente que monitora a saúde do morador. Dá até para fazer eletrocardiograma na banheira. Isso é que é fantástico, hein? Amanhã, hein? Depois do Faustão. Na Venezuela, Diosdado Cabello, um aliado do presidente Hugo Chávez, foi reeleito hoje presidente da Assembleia Nacional. Com isso, o governo ganhou apoio para adiar a posse de Chávez, que está internado em Cuba em estado grave. Os detalhes de Caracas com os enviados especiais Délis Ortiz e Rafael Sobrinho. Filas do lado de fora do palácio desde a madrugada. Na galeria, ministros e toda a cúpula do governo. Diosdado Cabello abriu a sessão dizendo que cumpria a Constituição para a eleição da mesa diretora da Assembleia Nacional. A oposição protestou e pediu respeito à Carta Magna do país. Deputados acusaram os chavistas de excluir a participação dos demais partidos na composição da mesa, ferindo o processo democrático. Expressa o sectarismo. Expressa a intolerância. Como era esperado, Diosdado Cabello foi reconduzido ao cargo com ampla maioria. Com a permanência de governistas na direção da Assembleia Nacional, fica assegurado aos chavistas o comando de uma possível transição. Era previsível. Mas, logo no primeiro discurso aqui no Palácio Legislativo, Diosdado Cabello deixou claro que, com ou sem a posse no dia 10 de janeiro, Hugo Chávez seguirá sendo o presidente da Venezuela. A Constituição venezuelana prevê que, na ausência ou morte do presidente eleito, toma posse o presidente da Assembleia Nacional e que nova eleição deve ser convocada 30 dias depois. No entanto, ontem à noite, o vice-presidente Nicolás Maduro já havia declarado, com a Constituição na mão, que Chávez não precisa estar presente e nem fazer juramento no dia da posse, e que a cerimônia poderá ser feita depois, diante do Tribunal Supremo de Justiça. A declaração sugere que nova eleição não será convocada, mesmo que Chávez não tenha condições de assumir o cargo. O presidente Hugo Chávez está internado em Cuba com insuficiência respiratória, causada por uma grave infecção no pulmão. Ele passou pela 4ª cirurgia para a retirada de um tumor na região pélvica. Daqui a pouco, um avião com o herdeiro de uma das maiores grifes italianas de moda desaparece na Venezuela. Moradores se unem para salvar a Torre de Pisa do Maranhão.
Equipes de resgate da Venezuela tentam localizar um pequeno avião que desapareceu com 6 pessoas a bordo. Entre os passageiros está o empresário Vittorio Missoni, herdeiro da marca de moda italiana Missoni, uma das mais tradicionais do mundo. O bimotor sumiu dos radares ontem, depois de decolar do arquipélago de Los Roques, com destino ao Aeroporto Internacional de Caracas. Missoni viajava com a mulher e um casal de amigos italianos. O grupo retornava de férias. Os 2 pilotos eram venezuelanos. O executivo tem 58 anos e respondia pela área comercial da empresa. Ele e os 2 irmãos assumiram a gripe Missoni em 1996 para tentar conquistar um público mais jovem. Uma mulher reconheceu pela foto o estudante Arthur Pasquale, de 19 anos, que desapareceu há 2 semanas no Peru. Ele teria sido visto no dia 28 de dezembro. Nós conversamos por telefone com a mãe de Arthur. Ela está em Santa Teresa, cidade próxima a Machu Picchu, onde o jovem desapareceu no dia 21 de dezembro. Não temos nada oficial. Temos a informação de uma moradora, aproximadamente 1 hora daqui da cidade, do estado que nós estamos, do ponto que nós estamos, nas montanhas, que disse ter visto o Arthur dia 28. Chegou a dizer que preparou um alimento para ele, que ele estava já sem óculos, andando com um cachorro grande do lado, mas parecia lúcido, e pediu uma comida. Equipes de resgate especializadas reforçaram hoje as buscas ao brasileiro. Um enviado do Itamaraty já chegou ao local e acompanha toda a operação. Cães farejadores foram enviados para reforçar o trabalho nas montanhas e rios da região. Moradores de uma cidade brasileira se mobilizam para restaurar a Torre de Pisa, mas não a italiana. Quem conta essa história é o repórter Alex Barbosa. Ela é conhecida como a Torre de Pisa, mas não é torta como a italiana, não. Logo, as palmeiras aos pés denunciam. Estamos em terras brasileiras. Bem-vindos a Pisa Maranhense. A pequena Montes Altos, no sudoeste do estado, tem pouco mais de 9 mil habitantes e um pedacinho da Itália ao lado da paróquia, na praça principal. Uma réplica de 33 metros de altura da Torre de Pisa. Essa construção se deve a uma homenagem aos padres capuchinhos italianos da região onde tem a Torre de Pisa. E para a comemoração dos 100 anos deles no Maranhão, ele achou por bem construir esse sinal da presença deles aqui. A torre foi erguida em 1994 e quase 20 anos depois, os efeitos do tempo começaram a aparecer. Mas não foi nenhuma inclinação, como houve com a torre original lá da Itália, não. Mas sim um desgaste grande por falta de manutenção mesmo. E agora os moradores temem que a Torre de Pisa, de Montes Altos, vá abaixo. Há rachaduras por toda parte. Para diminuir a vibração da torre, o sino de quase 1,5 toneladas, que veio da Itália, não é usado mais. Foi substituído pelo toque desse menorzinho ao lado. Está correndo risco aí, se ela derriar aí, faz um estrago muito grande. Se tiver alguém por perto, até atinge. Um grupo de engenheiros foi consultado para tentar salvar a réplica. Preço da reforma, R$230 mil. A prefeitura disse que não tem dinheiro. Pra falar a verdade, é impossível. Isso aí já é quase a metade da receita que nós recebemos. Então, você tinha que parar o município praticamente um mês ou 2 meses para poder fazer uma reforma dessa aí. De pouquinho em pouquinho, a igreja e os próprios moradores é que estão se juntando para não deixar que a torre, orgulho da cidade, vire ruínas. Os pedidos são feitos de porta em porta e cada um ajuda com o que pode. A pressa é porque o período de chuvas na região está próximo e as infiltrações na Torre de Pisa maranhense podem aumentar. É muito bonita, nós não podemos perder ela. Não pode deixar cair, pelo amor de Deus, é muito bonita, não pode. Custou muito caro. Amanhã, o Globo Rural faz 33 anos e vai mostrar uma reportagem especial sobre um personagem que virou enredo numa escola de samba do Rio. O marchador é um cavalo que anda macio, se movimenta revezando 3 patas em contato com o chão. Isso dá muito conforto a quem monta. Esta cavaleira consegue até equilibrar um copo de leite no chapéu. O Globo Rural vai mostrar as 6 raças marchadoras formadas no Brasil. O campeiro, o campolina, o jumento pega, o pequeno piquira e os 2 manga-largas, o paulista e o marchador mineiro. E olha só onde o cavalo nos trouxe. Nilópolis, Baixada Fluminense, quadra da Beija-Flor,
no ensaio para o Carnaval de 2013. O enredo da escola é o Manga Larga Marchador. O Globo Rural começa às 8 da manhã, no horário de Brasília. Veja a seguir o sucesso de um projeto de preservação. O que mantém a salvo um peixe gigante de nossos mares. Pesquisadores do Paraná comemoram os resultados de um projeto que está protegendo um gigante do fundo do mar. O barco segue para alto mar no litoral do Paraná. Os mergulhadores franceses e brasileiros querem observar os meros, peixes ameaçados de extinção. Os primeiros recifes artificiais foram lançados aqui no litoral do Paraná há pouco mais de 10 anos. A ideia era repovoar pontos devastados pela pesca predatória e proteger a vida marinha. Os mergulhos de tempos em tempos são uma forma de comprovar que a natureza no fundo do mar está se recuperando. E aí está ele. O mero se confunde com as rochas do fundo do mar. Por isso também é chamado de Senhor das Pedras. Pelo menos 111 meros vivem no litoral do Paraná, considerado o melhor ponto de observação desses peixes gigantes, que podem pesar até 200 quilos. Aqui é um mergulho único no mundo, onde você tem certeza, você cai aqui, você sabe que vai ter um mero lá embaixo te esperando. Uma expedição científica do projeto Meros do Brasil, realizada no final do ano passado no litoral de Santa Catarina, avistou apenas 30 meros, 15 a menos do que na expedição anterior, o que deixou os pesquisadores preocupados. No Paraná, os recifes artificiais protegem a espécie da pesca ilegal. Se as redes passarem, vão ficar presas aqui, na verdade, né? Esse é um dos objetivos dos recifes também, é criar essas estruturas para evitar a pesca predatória, né? Este mergulhador, que veio da França especialmente para conhecer o mero no seu ambiente natural, comemorou o encontro com o grande peixe. Outra função dos recifes é criar pontos de observação e atrair mergulhadores do mundo todo. Quando os mergulhadores estão nesses pontos, os caçadores se afastam, porque sabem que quem que está fotografando ou filmando ou simplesmente contemplando esse animal não vai deixar que ninguém os casse. O Jornal Nacional termina aqui. Boa noite. Uma boa noite e um ótimo domingo para você.